Nós fizemos um estudo com estudantes universitários, mais de 500 estudantes universitários, utilizando um inventário fatorial de personalidade. E o que a gente encontrou foi que, quanto menos autônomo, ou seja, a característica de autonomia muito baixa ou muito alta, também está associado ao aumento de distorções. Ou seja, tanto, falando num português bem claro e bem direto e nada científico, tanto eu ser alguém tipo Maria vai com as outras, quanto eu ser alguém que se acha, é um problema para distorções. Sendo assim bem direto, né? Para todo mundo se entender. Por quê? Porque o traço de autonomia, o ideal é que nós estejamos dentro do nível médio, ou seja, eu tenho alguma autonomia, eu tenho alguma independência, mas eu também não desdenho das relações sociais, eu me relaciono e me importo com as relações sociais. Quando eu tenho esse nível muito baixo ou esse nível muito alto, eu tendo a apresentar mais distorções de memória. Bom, o que nós temos, então, para finalizar, em termos de dados de pesquisa? Primeiro, a tendência de que as coisas que não são integralmente baseadas nos fatos reais tendem a ser memórias mais duradouras. Por quê? Porque ela é mais nova. Ela é uma memória mais nova. E a nossa memória, ela tem essa coisa do efeito do tempo. Então, cuidado se você lembra com riqueza de detalhes. Você tem 53 anos e você lembra com riqueza de detalhes do seu aniversário de 5 anos. Tem vídeo? Se não tem vídeo, eu tendo a desconfiar que isso tenha partes que sejam baseadas em coisas que as pessoas te contaram, em sugestões, em interações da tua própria memória. Outra, o tempo. O tempo exerce um efeito extremamente nocivo sobre as nossas memórias. Então, se nós tivermos muito tempo entre o que nós precisamos que a pessoa se lembre e o fato em si, isso tende a ser deletério. Isso tende a ser péssimo para a confiabilidade dessa memória. Se eu pergunto muitas vezes sobre aquele assunto, isso também tende a aumentar a distorção. Aí vocês vão dizer, mas como? Se memória, quanto mais vezes ela for ativada, mais provável é de tu lembrar. Sim, mas quanto mais vezes alguém te perguntar sobre isso, mais vezes tu estás propenso a receber uma falsa informação. Mais vezes as tuas memórias podem interagir com as minhas. E aí, a tua memória pode até ser verdadeira, mas eu não lembro daquele jeito. Então, até que ponto vai ser confiável o que eu vou te dizer no final das contas? E para crianças e adolescentes e para uma população que tenha um nível sociocultural mais comprometido, tende a ter grande influência quem é que está me entrevistando, quem está me perguntando. Então, se essa pessoa que está me perguntando é uma pessoa que eu julgo alguém muito poderoso, alguém muito importante, alguém que é sabedor, isso é uma coisa bem interessante. Os estudos sobre status do entrevistador, eles normalmente são feitos com pesquisadores que, de fato, não têm poder nenhum grande. Mas se apresenta para esse sujeito de pesquisa que essa pessoa é a sumidade num determinado assunto ou numa determinada área. E aí, quando elas vão responder para essa pessoa ou para alguém que é apresentado como um mero estudante ou um auxiliar de pesquisa, as informações acabam tendendo a ser diferentes. Então, isso também precisa ser levado em consideração.